Bom dia. Então, a gente vai começar a estudar notação científica. Então, antes de começar, a gente vai revisar novamente as potências de base 10. Nós já falamos, mas como nós vamos precisar novamente, aí vamos fazer uma breve revisão aqui. Então, vamos lá. Potência de base 10. Então, lembrando que toda potenciação tem a base, que é o número maior aqui, que fica embaixo, o expoente, que é esse número menor que fica em cima, e o resultado, que é chamado de potência. Então, por exemplo, 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Então, a potência de base 10 ela tem uma coisa particular que o expoente ele vai determinar a quantidade de zeros que aparece depois do 1. Ó. Então, o expoente 0 não tem nenhum zero. 10 elevado a 1, o expoente 1, então eu vou ter o zero uma vez. 10 ao quadrado, então eu vou ter o zero duas vezes depois do 1. 10 ao cubo, então o expoente é 3, eu vou ter 3 vezes o zero depois do 1. E assim por diante. Agora, quando o expoente é negativo, aí vai mudar um pouquinho. Ele vai determinar a quantidade de casas decimais. O que é casa decimal? É o que está depois da vírgula. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Então, eu vou ter uma casa decimal. 10 elevado a menos 2. Então, eu vou ter duas casas decimais. 10 elevado a menos 3. Então, eu vou ter 3 casas decimais. Ok? Então, ó, 1/10, 1/100 e 1/1000. E assim por diante, tá? Então, vou passar para o próximo aqui. Então, aí, depois dessa breve revisão, a gente vai ver como é que faz a multiplicação e divisão de um número por uma potência de base 10. Então, isso aqui é uma preparação para a notação científica, que é o objetivo da aula de hoje. Então, aqui, ó, 10 elevado a 1, então é a mesma coisa que eu pegar esse número que está escrito, e vou multiplicar por 10. Vezes 10. Ok? Então, aqui, por que vezes 10? Porque 10 elevado a 1, eu vou ter uma vez o zero depois do 1. Então, vai ficar vezes 10. Né? Aí, o que vai acontecer com a vírgula? Alguém lembra? Quando eu pego um número decimal, um número que tem vírgula e multiplico por 10, o que acontece com a vírgula? Alguém lembra? Pode falar. Sei não, professor. Tá, ninguém lembra? Não. Tá. Então, o que vai acontecer? Quando eu multiplico por 10, a vírgula ela vai andar uma vez. Então, eu vou diminuir uma casa decimal. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu vou diminuir uma casa decimal, então significa que a vírgula ela vai ser deslocada para a direita uma vez. Então, a vírgula agora ela vai ser colocada depois do 1. Então, vai ficar 51,26. Ok? Então, eu desloquei uma vez a vírgula. Certo?
Agora vamos lá. Então, agora a gente tem outro número decimal, só que a gente está multiplicando por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Então, porque se o expoente é 2, eu vou colocar o 1 e o 0 duas vezes depois. Ok? Então, agora, quando eu multiplico por 100, eu vou diminuir duas casas decimais. Então, significa que a minha vírgula ela vai ser deslocada duas vezes para a direita, porque agora eu vou diminuir duas casas decimais. Então, a minha vírgula andando duas vezes para a direita, então vai ficar 0,28, 28 centésimos. Ok? Agora nós temos 12 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então vai ficar 12 vezes 1000. Quanto é que é 12 vezes 1000? Pode falar. 12 vezes 1000? 12 vezes 1000, dá quanto? 12K. E 12K não. 12.000. 12.000. Então, quando o número é inteiro, é mais tranquilo, né? Então, por exemplo, 12 vezes 10 é 120. 12 vezes 100, 1.200. 12 vezes 1000, 12.000. Então, quando o número é inteiro, é aquela regra que vocês já sabem lá do Fundamental 1, né? Que aí é só você acrescentar zero no final, né? Então, quando o número é inteiro, é só acrescentar zero no final. Então, aqui vai ficar 12.000. Então, nesse caso aqui, ninguém tem dúvida não, né? Não. Beleza, valeu. Agora vamos lá. Agora o meu expoente é 4. Então, significa que eu vou pegar o número que está indicado aqui e vou multiplicar por 10.000. Porque como o expoente é 4, então vai ser o 1 seguido de 4 zeros. Ok? Aí, então, o seguinte, ó. A minha vírgula ela tem que ser deslocada 4 vezes para a direita. Só que eu só tenho duas casas decimais. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o número aqui, sem a vírgula. E aí eu vou completar com o zero duas vezes. Por que eu estou completando com o zero duas vezes? Porque eu tenho que deslocar a vírgula 4 vezes para a direita. E aí eu só tenho o 5 e o 6. Então eu tenho que completar com 2 zeros no final para completar 4. Que é o número de vezes que a vírgula vai ser deslocada. Então vai ficar 85.600. Ok? Deixa eu só desligar aqui, eu estava esperando ver se alguém tinha dúvida, mas ninguém... Deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui. Não, só... Tá. Até aqui, todo mundo entendeu? Quer que eu explique de novo? Eu tô entendendo. Tá entendendo? Ô, professor, Aham. Pode falar.
Depois do 100, não usa mais vírgula. Como assim? Não entendi. Depois do 100 vem o 1000, depois 10.000, aí não usa mais vírgula. Não, não usa vírgula, como assim? Fala um exemplo aí, que eu não estou Porque entendendo. no terceiro você já não usou vírgula. Ah, No sim. primeiro e no segundo você usou vírgula. Aí no Ah, terceiro, tá, entendi. não. Eu posso colocar ou não, porque como aqui é um número inteiro, eu posso colocar assim, ou eu posso colocar, 12.000,0. Eu posso colocar 12.000,0. Mas como assim? Eu só tenho vírgula zero. Se eu tenho vírgula zero, a vírgula é desnecessária, ela não é obrigatória. Entendeu? Eu poderia escrever 12.000 ou 12.000,0, mas aí é desnecessário você colocar a vírgula. Tá certo? Tá, entendi. Só é obrigatório quando é um número diferente de zero, depois da vírgula. Quando só tem zero, não é obrigatório. Agora a gente vai ver outros exemplos de multiplicação e divisão por potência de base 10. Vocês reparem aqui, ó, que eu estou sempre multiplicando. Agora a gente vai ver dividindo, tá? Então, ó, tem alguns exemplos aqui. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas aqui está multiplicando. Mas, na verdade, essa multiplicação é uma divisão. Porque se nós voltarmos lá para a primeira apresentação, ó, quando eu tenho um expoente negativo, na verdade, a minha multiplicação vai virar uma divisão. Porque aí eu vou descer. Né? Aquele negócio, quando o expoente é negativo, o de cima desce e o de baixo sobe. Então, esse 10 que está em cima, ele vai descer. Entendeu? Então, a multiplicação vira uma divisão. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Então, aqui vai ficar 356 dividido por 100. Por que é 100? Por causa daquele 2 que está no expoente. Então, quando é negativo, eu tenho que descer. E aí, o 2 que era negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. É 1 seguido do zero duas vezes. Agora, quando eu divido, é o contrário. Quando eu divido, a minha vírgula é deslocada para a esquerda. Então, aqui, ó, eu vou ter que colocar duas casas decimais. Por que eu vou ter que colocar duas casas decimais? Porque eu estou dividindo por 100. Então, vai ficar 3,56. 3 inteiros e 56 centésimos. Então, vai ficar assim. Porque está dividindo por 100. Então, eu tenho que colocar duas casas decimais. Agora, no segundo exemplo, eu estou multiplicando por 10 a menos 3. Então, na verdade, essa multiplicação ela vai se tornar uma divisão. Então, esse 10 a menos 3, ele desce como 10 ao cubo. Então, eu vou colocar o 1 seguido do zero 3 vezes. Porque o meu expoente é 3. Agora, em cima, eu vou colocar o número que está lá, multiplicando. Eu vou colocar esse número grande aí. Vou ter que aumentar aqui. 0,2.
E agora? Então, agora eu já tenho a vírgula aqui. Mas o que essa divisão por 1000 está indicando? Essa divisão por 1000 está indicando que eu vou ter que deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, eu vou aumentar o número de casas decimais 3 vezes, né? Então, quando eu divido, eu aumento o número de casas decimais. Quando eu multiplico, eu diminuo o número de casas decimais. Então, quando eu desloco a vírgula, eu estou dizendo isso. Então, deslocar a vírgula para a esquerda, eu aumento o número de casas decimais. Então, agora, o que vai acontecer? A minha vírgula, ela vai ficar depois do 5. Então, agora eu vou ter 4 casas decimais, porque eu só tinha uma, vai aumentar 3, eu vou ter 4 casas decimais. Agora vamos mais um exemplo. Então, agora eu estou multiplicando por 10 a menos 1. Se eu estou multiplicando por 10 a menos 1, então é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Porque o meu expoente é 1. Então, eu vou ter o zero uma vez só depois do 1. Então, aqui, eu tenho 0,5 dividido por 10. Então, significa que eu vou aumentar uma casa decimal. Porque se eu estou dividindo por 10, a minha vírgula é deslocada para a esquerda uma vez. Então, eu vou aumentar uma casa decimal. Só que só tem um zero aqui. Então, eu vou colocar o zero. Então, vai ficar 0,05. São 5 centésimos. Agora eu vou subir um pouco a tela. Para a gente ver mais um exemplo. Então, vamos lá. Então, agora eu tenho 2 inteiros de 45 centésimos, 2,45, vezes 10 elevado a menos 3. Então, novamente, se eu estou multiplicando por 10 a menos 3, é a mesma coisa que dividir por 1000. Porque o meu expoente é 3. Então, significa que eu vou ter 3 vezes o zero depois do 1. Então, vai ficar 2 inteiros de 45 centésimos, 2,45, dividido por 1000. Então, significa que a vírgula ela vai ser deslocada 3 vezes para a esquerda. Então, eu vou aumentar o número de casas decimais 3 vezes. Mas eu só tenho o 2 ali. Então, eu vou ter que completar com 0, né? Porque eu vou aumentar em 3 vezes o número de casas decimais. Ó. Então, eu tenho o 2. Então, eu vou colocar o 0 2 vezes. Aí, vírgula e 0. Tá? Então, agora, eu já tinha 2 casas decimais, agora eu vou ter 5 casas decimais. Porque o número de casas decimais aumentou em 3. Porque eu dividi por 1000. Ok? Deu para entender? Sim, sim, eu consegui entender. Tá. Obrigado.
Então, agora a gente vai para o objetivo da nossa aula, que é estudar a notação científica. Então, a notação científica, ela tem aplicação nas áreas de ciências, né? O que são áreas de ciências? Física, química, biologia, medicina, biomedicina, enfermagem. Tá? Então, são áreas da ciência em geral. Engenharia. E ela é aplicada para representar números muito grandes ou muito pequenos. Né? Então, foi um artifício matemático para representar esses números. E qual que é o formato de uma representação de um número por notação científica? Eu vou ter um formato que está exemplificado aqui nesses 3 exemplos. Eu vou ter sempre um número que é igual a 1 ou maior do que 1, só que ele tem que ser um número menor do que 10. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o número 1. No segundo exemplo, eu tenho 5,1, 5 inteiros e 1 décimo. No terceiro exemplo, eu tenho 6,96, 6 inteiros e 96 centésimos. Então, ó, você pode reparar que todos esses 3 números, eles são menores do que 10. E igual a 1 ou maior do que 1. Ok? Então, ele tem aqui a primeira condição. A segunda condição, que eu vou multiplicar por uma potência de base 10 e o expoente tem que ser um número inteiro. Então, o expoente pode ser um inteiro negativo, como aqui, ó, menos 6 e menos 2, ou pode ser um inteiro positivo, como no terceiro exemplo, nós temos o expoente 24. Ok? Mas a base sempre tem que ser uma base 10. Então, por isso que a gente fez essa breve revisão de base 10. Então, agora a gente vai entrar mesmo no objetivo da aula. Aí eu separei alguns números aqui que não estão na forma de notação científica, para a gente ver como é que a gente transforma esse número para notação científica. Ok? Então, é um artifício bem interessante. Primeiro, como é que eu pego esse exemplo aqui, ó, 3.265, e represento ele como um número maior ou igual a 1 e menor do que 10? Onde é que tem que ficar a vírgula para esse número se tornar um número entre 1 e 10, né? Menor do que 10? Fala aí, onde é que tem que ficar a vírgula? Depois do 3? Depois do 3. Muito bem. Então, o nosso objetivo é representá-lo como 3,265, né? 3 inteiros e 265 milésimos. Ok. Então, olha só. Para eu transformá-lo nessa representação, eu desloquei a vírgula para a direita ou para a esquerda? Pode repetir, por favor? Sim. Para eu escrever esse número com a vírgula, igual eu escrevi aqui agora, eu desloquei a vírgula para a esquerda ou para a direita? Agora, Luísa disse que foi para a esquerda. Para a esquerda. Ok. E eu tenho quantas casas decimais?
3. 3, muito bem, né? Porque no primeiro número eu não tinha nenhuma casa decimal. E agora eu tenho 3. Então, para eu transformá-lo nesse número, eu tenho que multiplicar por qual potência de base 10? Dois? Por quê? Porque acho. Pô. Deixa eu pensar numa resposta aqui pra dar pro senhor. Porque por 10 acho que é meio possível, né? Então, acrescentar mais um. Pra ficar meio pareado. Ó, peraí, deixa eu... Ó, eu tenho 3.265. Eu quero transformar em 3,265. Tô ligado. Ok? Então, ó, vocês já falaram que eu tenho aqui 3 casas decimais. Ok? Sim, então tem que ser por 3, então. Então, para eu ter 3 casas decimais, eu vou pegar o número e vou fazer vezes 10 elevado a quanto? A 3? Ou a 2? Acho que é a 3, não? A 3, sim. Então. Ok, mas é 3 ou é menos 3? A 3. Porque senão ia ser negativo. Não? Tá, mas vamos pensar aqui, ó. Se eu colocar vezes 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1000, não é? Se eu pegar esse número e multiplicar por 1000, ele vai dar esse que está aqui embaixo, aqui, ó. Calma que agora meu cérebro pifou. Cara, calma, buguei. A ideia é pegar o número que foi dado e transformar nesse número aqui. Entre 1 e 10, né? Que é a notação científica. Então, eu tenho agora 3 casas decimais. E aqui no número eu não tenho nenhuma casa decimal. Se eu multiplicar por 10 ao cubo, eu vou multiplicar por 1000. E quando eu multiplico por 1000, o que acontece? Esse número vai aumentar, não vai? Eu quero que o número diminua. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Então, olha só. Eu fiz isso aqui para ele transformar nisso que está aqui. Ok? Entendi. Entendeu? Mas olha só. Mas se eu escrever isso aqui, eu vou estar modificando o número. Então, eu tenho que neutralizar essa operação. Como é que eu neutralizo? Eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então, olha só. Para eu neutralizar, eu vou multiplicar por uma potência de base 10 que tenha o expoente oposto. Então, se o expoente aqui é menos 3, aqui vai ser 3. Tem que ser o oposto. Eu vou trocar o sinal, só isso. Ok, então agora o que aconteceu? Eu tenho essa parte em vermelho, que é a vírgula, então eu vou ter aqui 3,265
265. Então, eu tenho um número entre 1 e 10, né? Vezes 10 ao cubo. Ok? Eu sei que no início é um pouco complicado, porque essa matéria é nova. Vocês nunca viram. Então, a gente vai fazer bastante exemplo aqui. Tá meio bugado aí, mas depois vai Pifou aqui. desbugar. Então, olha só, vamos acompanhar outro exemplo aqui. Agora eu tenho 28,5. 28 inteiros e 5 décimos. Então, novamente, a ideia é escrever esse número como um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, onde é que vai ficar a vírgula? No 2? Isso, no 2. Então, vai ficar 85. Isso, muito bem. Ok? Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho que pegar o número que foi dado. Então, eu estou pegando aqui o número que foi dado. E eu tenho que fazer uma multiplicação para transformá-lo no número que eu quero. Então, eu vou pegar o número que foi dado, fazer uma transformação para colocar da forma que eu quero. Então, vamos lá. Eu vou pegar o número vezes uma potência de base 10. Isso aqui sempre repete. O que vai mudar é o expoente aqui. Então, ó, do número que foi dado para o número que eu quero, a vírgula foi deslocada para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda? Para a esquerda, muito bem. Então, aumentou o número de casas decimais quantas vezes? Eu desloquei a vírgula para a esquerda quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Então, aqui vai ser menos 1. Menos 1 por quê? Porque é menos porque eu desloquei para a esquerda. E é menos 1 porque eu desloquei para a esquerda uma vez só. Então, essa parte aí vocês já entenderam. Agora, vamos ver o restante. Então, olha só. Então, eu fiz a transformação. Agora, eu quero neutralizar essa transformação. Então, para neutralizar essa transformação, eu vou multiplicar por 10 elevado a 1. Porque 1 é o oposto de menos 1. Então, sempre o que eu neutralizo é o oposto do que eu fiz. Então, 1 vai ficar vezes 10 elevado a 1. Então, vamos lá. Então, essa parte que está em vermelho, eu vou substituir pelo meu objetivo. Então, vai ficar 2,85, que é a parte que está em vermelho. Agora, eu vou escrever a parte que eu usei para neutralizar. Então, vezes 10 elevado a 1. Ok? Então, acho que agora já está começando a dar uma variada aí. Tá aparecendo a luz no fim do túnel. É, isso aí. Então, tem mais exemplos aqui. Exemplo sempre é bom. Então, vamos lá. Então, o próximo exemplo. Agora eu tenho 0, peraí, vou botar no lápis de novo aqui. Eu tenho 0,0066. Para eu transformar esse número entre um número maior, entre um número em um número entre 1 e 10, né?
Onde é que vai ficar a vírgula agora? Eu quero transformar em um número entre 1 e 10. Atrás do 5? Então vai ficar 5. Ah, desculpa aqui. Vou mudar a caneta. Vai ficar 5,6. 5 inteiros e 6 décimos. Ok. Beleza. Então, o meu objetivo é escrever esse número dessa forma. Para eu escrever esse número dessa forma, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda? Eu vou deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita, muito bem. E aí, se a vírgula vai ser deslocada para a direita, então o meu expoente é positivo. Beleza. Eu vou ter que deslocar a vírgula quantas vezes? Quatro? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tinha 4 casas decimais, agora eu tenho só uma. Quanto é que é 4 menos 1? Quê? Quanto é que é 3? Então aqui vai ser 3. Porque se eu deslocar 4 vezes, vai ser para depois do 6. Aí vai dar errado, porque aí vai dar 56. Tá. Entendi. Beleza? Então tá. Então aí eu fiz a minha transformação. Agora eu tenho que neutralizar essa transformação. Então vai ficar vezes 10 a menos 3. Por que vezes 10 a menos 3? Porque o menos 3 é o oposto de 3. Então, agora eu vou colocar o número decimal 5,6, 5 inteiros e 6 décimos, vezes, agora a parte que eu usei para neutralizar, vezes 10 a menos 3. Agora, mais um exemplo. Eu tenho 65 centésimos, 0,65. Eu quero transformar esse número em um número entre 1 e 10. Então, para onde que eu tenho que deslocar a vírgula? Para a direita de novo. Para a direita de novo, mas para onde? Para frente do 6. Isso. Então vai ficar 6,5. Ok, beleza. Então, ó, eu tenho o número que foi dado. E para eu transformar no número que eu quero, eu vou deslocar a vírgula para a direita quantas vezes? Uma. Então, o meu expoente aqui é 1. Ok? Então, agora eu já fiz a transformação. Agora eu tenho que neutralizar. Então, vezes 10. Qual é o oposto de 1? 0? Não. Oxi. Ah, tá. Vai ser menos 1. Vai ser menos 1. Tá. O oposto eu sempre troco o sinal. Entendi. Vai ser menos 1. Então, como é que ficou? Então, ficou 6,5, que é a transformação que eu fiz,
vezes a parte que eu usei para neutralizar. Então, vezes 10 a menos 1. Ok? Então, olha só. Então, a gente viu aqui como é que eu pego um número e eu transformo ele na representação de notação científica. Na aula de quinta-feira, 10 e 10, a gente vai fazer vários exercícios que estão no caderno pedagógico referente a isso. Para terminar a aula, eu vou fazer um exercício de multiplicação por potência de base 10. Está lá no caderno pedagógico também. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, o exercício está na segunda parte do caderno pedagógico 2, que está notação científica. Aí o exercício 3, ele fala: transforme as potências de 10 abaixo em número decimal. Aí você vai usar aquilo, né, de multiplicar, dividir. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 1,6. Ele está multiplicado por 10 a menos 3. Então, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, dividir por 1000 significa que a gente vai aumentar o número de casas decimais 3 vezes. Então, ó, eu tenho 6. Aí, ó, aumentei uma vez. Aumentei 2. Aumentei 3. Vírgula 0. Então, eu tinha uma casa decimal, 1 mais 3, agora eu vou ter 4 casas decimais. Ok? Então, esse é aquele exercício que a gente fez alguns exemplos lá no início da aula. Agora, 7,6 vezes 10 ao cubo. Então, o expoente é positivo, então eu vou multiplicar. Então, ó, 6,6 vezes 1000. Então, agora, eu vou andar com a vírgula 3 vezes para a direita. Ó. Então, eu andei 1. Então, ó, a vírgula estava depois do 7. Andei o 6. Andei 1. Agora, faltam 2 para completar. Então, eu vou completar com o 0 2 vezes. Agora, novamente, o expoente é negativo. 7 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou pegar 5 e vou dividir por 1000. Então, ó, eu não tenho casa decimal. Agora, eu vou ter 3 casas decimais. Então, ó, tenho 5, uma casa decimal. O 0, 2 casas decimais. O 0 novamente, 3 casas decimais. Vírgula 0. Ok? Agora o expoente é positivo. 3 vezes 10 ao cubo. Então é a mesma coisa que 3 vezes 1000. Então, 3 vezes 1000 é só acrescentar o 0 no final. Então, vai ficar 3000. Agora vamos fazer aqui, ó, EFGH. Fala aí, alguém quer arriscar fazer a letra E? Como é que fica? Eu já passei muito sufoco. Já remonte, eu passo. A letra E, como é que fica? Vou observar. Ó, eu tenho que 10 elevado a 6. Então, a vírgula vai deslocar 6 vezes para a direita.
porque o expoente é positivo. Então, ó, eu tenho o 5. Então, desloca uma vez. 6 menos 1 é 5. Então, eu vou completar com o 0 5 vezes, né? Então, eu vou ter que colocar o 0 5 vezes. Então, vamos lá. 6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, é a mesma coisa que fazer 6 vezes 100. Ah, essa é fácil. Fala aí, Márcio. 6 vezes 100 é quanto? Oi, professor. 600. 600. Isso aí. Aham. Beleza. Agora vamos lá. São 2,0, então tem uma casa decimal. Vezes 10 à quarta. Então aqui, ó, uma casa decimal. 4 menos 1, 3. Então eu vou ter que completar com o 0 3 vezes, né? 2, 3. Ok? Agora o expoente é negativo. Então, o expoente negativo aí tem que acender o pisca-alerta aí. O expoente negativo eu vou deslocar para a esquerda. Então, eu vou aumentar o número de casas decimais. Então, aqui, eu vou pegar o 5,8 e vou dividir por 100. Então, significa que eu tenho uma casa decimal, que é o 8. Então, eu vou aumentar duas casas decimais. Então, eu vou passar a ter 3 casas decimais. Então, ó, eu tenho o 8, eu tenho o 5. Então, para completar 3 casas decimais, eu tenho que colocar o 0. Então, agora eu coloco vírgula 0. Ok? Ó, alguma dúvida? Eu sei que a princípio é um pouco complicado, mas a gente vai fazer vários exercícios na quinta-feira. Deu para entender. Tá, só um minuto, peraí.